Bom, Mário, eu que agradeço, né? Eu achei muito interessante essa iniciativa sua. Quando você me convidou, comecei a assistir alguns dos temas que já tinham sido desenvolvidos. E o Entenda, né, como está sendo chamado aí, eu acho que veio para ficar e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Bom, né, me apresentar, né? Meu nome é Alexandre Martori, eu sou médico formado pela FAMEMA, sou neurologista, fiz residência em Ribeirão, no HC, fiz neurofisiologia clínica e trabalho mais com, sou especialista em medicina do sono, que é a minha área de atuação e amor, né? A área que a gente gosta mais. Eu tenho um laboratório de sono em Franca, onde a gente faz exames e atuo como neurologista geral, mas sempre com um pezinho a mais, ali, uma preferênciazinha pelos distúrbios do sono. Bom, e o tema que você pediu para eu falar um pouquinho hoje, eu prometo ser pontual, porque isso é uma característica minha, eu sou chato com horário, então quem me conhece sabe. Eu vou falar sobre sono e ansiedade. A ansiedade hoje, eu acredito que seja o distúrbio mental mais comum no mundo. E eu acho que no Brasil a gente não foge à regra, né? Tanto no consultório quanto convívio pessoal, você convive o tempo todo com pessoas que têm, se dizem ansiosos, né? Que têm ansiedade. Tem várias definições: aflição, angústia, inquietação, medo, mas no fundo a ansiedade é uma reação do indivíduo a uma situação, né? É uma situação comum da vida. Cada pessoa vai manifestar essa reação de um jeito, algumas mais, outras menos. Mas o fato é que quando essa reação ela passa de um determinado limiar, que é individual para a pessoa, não tem uma regra, né? Mas quando ela passa de um certo ponto, ela começa naquela pessoa a comprometer a saúde psíquica e emocional da pessoa. A partir daquele ponto, ela começa a ter prejuízo nas suas funções de trabalho, na sua função social. Então, passa a criar um transtorno. Aí você já entra na questão do transtorno de ansiedade, né? O sintoma ansiedade todo mundo tem. Eu, antes de começar a sala aqui, eu estava com a mão suando um pouquinho, a boca seca, tomando uma água. A hora que eu percebi, eu falei, gente, eu estou sentindo justamente aquilo que eu vou falar, né? Que são as características de ansiedade. Mas uma ansiedade boa, né? A ansiedade é uma situação legal que vai acontecer. A pessoa pode ter cansaço, tremor, falta de ar, dificuldade para engolir, taquicardia, sudorese. Quem nunca teve uma dor no estômago, uma diarreiazinha antes de uma viagem legal que ia fazer, né? Levanta várias vezes para urinar à noite. Então, são sintomas de ansiedade, um sintoma de uma crise de ansiedade, mas que às vezes pode não causar o transtorno em si, né? Quando você tem a ansiedade patológica que passa realmente a influenciar na vida dessa pessoa. Você começa a ter medos, alterações de apetite, já foi um tema falado aqui, né? Eu vi numa das lives atrás. Tem pessoas ansiosas que aumentam a compulsão por comida, tem outras que diminuem, que comem menos, né? Então, tem quem engorda e quem emagrece em função de ansiedade, pensamentos obsessivos, preocupações em excesso, tensão muscular, a pessoa fica mais rígida, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, tudo em função de ansiedade. E aí, um dos sintomas também da ansiedade são as alterações no sono. Então, aí já é o primeiro ponto do nosso tema, que é sono e ansiedade. Ou seja, o sono alterado, ele é um sintoma da ansiedade. Então, a pessoa dormir mal, a insônia, por exemplo, é um sintoma da ansiedade, faz parte. A dificuldade para começar a dormir, que a gente chama de insônia inicial, a pessoa deita e não consegue desligar o pensamento ali, o tempo todo pensando, preocupada com alguma coisa, imaginando situações, né? Confabulando situações, e aí à noite passa, a pessoa tem essa dificuldade para iniciar o sono. Ou consegue dormir um pouco e depois também tem aquela dificuldade, acorda no meio da madrugada e tem a dificuldade para retomar o sono no segundo momento, porque volta a ficar com aquele pensamento excitado, aquela hiperexcitabilidade ali, pensando o que vai fazer, o que não vai.
tem a dificuldade para retomar, que a gente chama de insônia de manutenção. E o despertar precoce também está relacionado. A pessoa vai levantar às 6 da manhã, 4h30 já está lá, olhão aberto, pensando o que vai fazer. Então, relacionado à ansiedade, né, que é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar, as alterações do sono podem ser caracterizadas como sintomas da ansiedade. Esse é um ponto. Agora, e o sono? Vamos falar um pouquinho de sono para a gente contextualizar o que é o sono dentro desse trabalho, vamos dizer assim. O sono, ele é normal, é um estado natural das pessoas, é um estado cíclico para pessoas normais, né? Que acontece naturalmente, um estágio de relaxamento do corpo, em que você tem mudanças na atividade elétrica cerebral. Então, a gente que trabalha com neurofisiologia, a gente monitora uma pessoa, a gente sabe que ela está dormindo quando muda as ondas, né, no eletroencefalograma, que a gente visualiza na polissonografia. Uma das características interessantes do sono, que diferencia de outras situações, por exemplo, o coma, é a sua reversibilidade. Então, você está dormindo, chega uma pessoa lá, chacoalha você acorda. É um estágio de relaxamento reversível. O coma não é bem assim. Você chega num paciente que está em coma numa UTI, por exemplo, por qualquer situação, você chacoalha ele, muitas vezes você não vai ter reação nenhuma. Então, essa é a definição de sono básica que a gente tem. E a gente sabe que existem diferenças relacionadas à necessidade de sono pela idade, né? Então, assim, crianças recém-nascidos têm uma necessidade muito grande de dormir. Dormem cerca aí de 18 horas, se você for ver o tempo todo de sono aí nas 24 horas. Tem períodos curtos em que elas ficam mais acordadas. E à medida que os anos vão passando, elas vão diminuindo essa necessidade desses cochilos, desses intervalos vão aumentando, ela vai ficando mais tempo em vigília, até ali por volta da idade pré-escolar, né, em torno dos 5 anos, ela tem a consolidação do sono noturno, e ela já não precisa mais ter aqueles cochilos durante o dia. O adolescente já é diferente, já tem uma necessidade de sono muito grande, né? Ele tem uma necessidade de 10, às vezes até 12 horas de sono, e tem uma mudança nas fases de sono do adolescente, que ele tem uma tendência a dormir mais tarde e querer acordar mais tarde, né? Então, é da idade, viu, gente? Não é coisa de adolescente, não. É de adolescente, mas é relacionado à idade. E muitas vezes eles não conseguem fazer isso por necessidades sociais. Então, ele não consegue dormir cedo, dorme tarde, só que ele tem que acordar cedo para ir na escola, né? E isso causa problemas. Isso tem sido uma discussão até. Algumas escolas, alguns estados nos Estados Unidos já têm mudado até horários de início das aulas pela manhã, porque verificaram que tem realmente um prejuízo nesse tempo de acordar muito cedo para a escola. O adulto tem aquela clássica 8 horas, né, que todo mundo fala que tem que dormir, eu já vou falar que não é bem assim. E o idoso tem aquela história que volta a ser criança, né? E é verdade. Por quê? Porque o idoso, ao contrário do adolescente, ele vai ter uma tendência a dormir mais cedo, né? Ele dorme com as galinhas, né? Começou a anoitecer, o vovô já está deitado. Só que ele também tem uma tendência, ao contrário do adolescente, a acordar muito cedo. Mas, durante o dia, o idoso volta lá, como bebê, a ter uma necessidade, às vezes, de um cochilo durante o dia. Então, é saudável esse cochilo para o idoso para compensar aquele tempo de sono ali nas 24 horas. Então, existem essas mudanças relacionadas à idade. E tem também o que a gente chama das preferências, né? Que são os cronotipos. Que aí você tem o matutino e o vespertino. O matutino é aquele que funciona de manhã, né? Acorda muito cedo, de manhã está super animado, vai até ali por volta da metade da tarde. Esse sou eu, viu, Omar? Eu sou bem matutino. Essa hora, assim, eu já estou bem cansado. Tem os vespertinos, né, que já não funcionam de manhã, né? Vai funcionar depois do almoço. E aí vão até mais tarde. E tem os intermediários. Isso é uma questão de preferência da pessoa, que é o que a gente chama de cronotipos. Então, você tem que respeitar muito isso quando você vai avaliar a quantidade de sono. Respeitar a idade da pessoa, respeitar a preferência. E tem também uma tendência genética, às vezes, os dormidores longos, que precisam de mais tempo de sono, os dormidores curtos, que precisam de menos tempo.
Então, a história das 8 horas de sono é uma média que foi feita em estudos populacionais, aí chegaram à conclusão que o adulto precisa dormir 8 horas. Mas, na realidade, o que a gente busca, o nosso sono ideal, o nosso tempo de sono ideal, ele é muito individual de pessoa para pessoa. Então, você tem que dormir uma quantidade X de horas que você acorde bem no dia seguinte. É o que a gente chama de sono restaurador. Você dormiu, descansou, conseguiu repor suas energias, seu cérebro está descansado, vamos dizer assim, pronto para as atividades do outro dia, seu corpo físico está descansado. Então, essa é a sua quantidade ideal de sono. Se você dormir menos, você vai ficar um dia um pouco mais cansado. Se você dormir mais, forçar um pouco, você não vai conseguir, você fica com o corpo doendo. Às vezes, final de semana, a gente fala, vou dormir até às 10 horas, mas você não consegue, dá 5 e meia, 6 horas, você acorda, porque já está naquela rotina ali, né? Então, o sono restaurador, a gente precisa, na arquitetura do sono, a gente divide o nosso tempo de sono em sono superficial e profundo, né? Tem estágios de sono que a gente considera superficiais, que são chamados N1, N2, e os estágios mais profundos, né, que é N3 e REM, que geralmente é o sono que está mais relacionado aos sonhos, né, movimento rápido dos olhos, onde a gente tem o nosso maior relaxamento do corpo. Em média, no tempo todo de sono, quando se avalia na polissonografia, o indivíduo normal, a gente espera que ele tenha, adulto, né, vamos dizer assim, de 40% a 50% de sono profundo, o restante superficial. Quando isso, por algum motivo, muda essa frequência, a pessoa começa a ter menos tempo de sono profundo, mais tempo de sono superficial, você começa a ter o sono não restaurador no dia seguinte, um sono de má qualidade. Isso pode ser por insônia, apneia do sono, vários distúrbios do sono aí que a gente não vai entrar nisso agora. Mas a pessoa dormindo mal, ele vai ter uma série de sintomas no dia seguinte. Primeira coisa, sonolência diurna. Você vai ficar aquele dia, você lembra nossos plantões lá no PS, final de ano, quando a gente emendava aqueles plantões 24, 36, fazia aquelas loucuras lá no sexto ano. No outro dia você estava quebrado. E isso é muito ruim. Por quê? Além dessa sonolência diurna, você começa a ter, com o tempo, médio, prazo, vamos dizer assim, alterações de concentração, atenção, memória, irritabilidade, impaciência, agressividade. Então, são os sintomas que a pessoa que vai dormindo mal, que vai tendo esse sono não restaurador, ela vai desenvolvendo. Dormir mal afeta, por exemplo, o controle de peso. Você tem mais dificuldade para perder peso, por exemplo, quando você dorme mal. A imunidade está muito relacionada ao sono, né? Quando você dorme bem, você reforça seu sistema imunológico, você revigora ele. O dormir mal está relacionado ao aumento de risco para doenças cardiovasculares, por exemplo, infarto, AVC. E está relacionado, voltando ao nosso assunto, a alterações de humor, depressão e ansiedade. Então, olha só. Primeiro eu falei de ansiedade e disse que pode causar alterações de sono. Agora eu comecei a falar um pouquinho de sono e estou falando que quando o sono é ruim, você pode ter sintomas de ansiedade. Então, é um jogo de causa e efeito, na realidade, as alterações de sono e a ansiedade. E quando você tem esse sono ruim também, uma coisa que a gente fala muito é que você diminui um pouco a sua latência para tomada de decisões, né? Você fica mais desatento. E isso é muito importante porque, assim, pode causar acidentes, né? A pessoa que dorme mal, ela está sujeita a acidentes no trabalho, acidentes de trânsito, né? Então, isso é muito complicado. Então, o sono de qualidade, ele é muito importante, não só por tudo isso que eu falei, mas risco de acidentes gravíssimos. Tem relatos anedóticos aí na literatura, acidentes com Exxon Valdez, aqueles acidentes de ônibus espaciais que foram devidos à desatenção, né, a excesso de trabalho de pessoas com sobrecarga de trabalho que estavam, por exemplo, com um sono de má qualidade, privação de sono, de tanto trabalhar para fazer aquilo funcionar, e pode ter, são atribuídos a falhas humanas esses acidentes, né? Chernobyl também, entendeu? Então,
acredita-se que eram pessoas que estavam com uma sobrecarga de trabalho muito grande, um sono não restaurador, e tiveram aí tomadas de decisões erradas ou não tomadas que causaram acidentes importantes aí na história. E a gente vê acidentes automobilísticos aí o tempo todo também. Então, assim, é importante ficar esse conceito de que o sono e a ansiedade, eles caminham juntos, né? Muitas vezes a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que era um insônia que começou a desenvolver ansiedade porque dormia mal, ou será que era um ansioso que começou a ter ansiedade, começou a ter insônia? Então, é difícil isso, né? A gente não está aqui para falar de tratamento, né? Não vamos deixar isso de lado aí com uma outra oportunidade, mas nem para falar de tratamento de insônia, nem de ansiedade, mas eu queria deixar algumas recomendações que a gente chama de medidas de higiene do sono, né? Isso foi muito falado no mês passado, teve a Semana do Sono, né? Que foi uma ação social promovida pela Sociedade Brasileira do Sono. Ela já acontece aí há vários anos e foi o primeiro ano que eu consegui participar, né? Apesar de ser membro da sociedade há muito tempo, nós conseguimos fazer algumas ações em Franca. Então, é interessante porque assim, o objetivo é você divulgar a importância do sono de qualidade, as consequências do sono ruim e passar essas orientações de medidas de higiene do sono, que são mudanças comportamentais que podem mudar muito a qualidade do sono da pessoa. Eu falo que são medidas simples, que todo mundo sabe, não precisava falar, mas todo mundo sabe, mas é difícil de fazer. Vamos lá, ó. Ir para a cama somente quando tiver com sono. Então, não adianta assim, são 10 horas, eu tenho que ir para a cama dormir. Não adianta, você vai ficar fritando lá no colchão de um lado para o outro e não vai dormir. Tempo máximo ali, mais ou menos, que a gente fala, ó, meia hora, estourando isso, não dormiu, levanta. Vai fazer alguma outra coisa, esperando que o sono venha, para depois você voltar para a cama. Tá bom, o que eu vou fazer? Vai ler um livro, tomar um leite quente, alguma atividade, ouvir uma música lenta, né? Alguma coisa relaxante. Não vai ligar a televisão para ver um filme de guerra, de morte, de tiro para tudo quanto é lado. Não vai catar o celular para ver o Instagram, ficar vendo mensagem, ficar vendo e-mail, respondendo e-mail. Por quê? A tela azul também é um problema e atrapalha muito, né? A gente pede, isso é um problema hoje, crianças, adolescentes, né? Evitar essa exposição excessiva às telas e principalmente próximo do horário de dormir. Então, vai para a cama somente quando tiver com sono. Outra coisa, é importante você ter rotina, né? Então, tentar, mesmo aos finais de semana, manter essa rotina, porque o nosso corpo ele se condiciona, ele acostuma. Se você tem um sono bom, de qualidade, você vai geralmente dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, independente de ser dia de trabalho ou não. É claro, final de semana dá uma diferençazinha, a gente sabe, às vezes tem uma festa, alguma coisa, e com a idade a gente vai ficando mais fraco, viu? Isso acontece, eu já não tenho mais o pique que eu tinha na época da faculdade. Então, tentar manter essa rotina com horários ali para dormir e para se levantar no outro dia. Se acontecer de levantar à noite para ir ao banheiro, procurar ter uma luz amarela. Evitar acender luz branca no banheiro, com um abajur, alguma coisa, porque aquela luz já vai te atrapalhar um pouco. Se a pessoa já tiver uma dificuldade um pouquinho maior para dormir, ela pode, às vezes, te despertar e ter uma dificuldade para voltar a dormir novamente. O ambiente do quarto, né, ele tem que ser aconchegante, tem que ser gostoso, você tem que sentir prazer em ir para o seu quarto dormir. A cama tem que estar gostosa, o lençol tem que estar cheiroso, o travesseiro tem que ser confortável, luminosidade, tem que estar escurinho. Se tiver frio demais, calor demais atrapalha, a temperatura tem que estar boa, barulho, né? Eu sei que às vezes é difícil, você mora num lugar barulhento, avenida e tal, mas tentar transformar esse ambiente num local agradável, né? E evitar muito próximo do horário de dormir, fazer uma alimentação pesada, evitar atividade física muito próximo do horário de dormir. Eu sei que tem pessoas que fazem academia, chegam em casa, tomam banho e vai dormir, e às vezes isso atrapalha um pouco, porque você está cansado fisicamente, mas seu cérebro está muito ativo, né? Liberou um punhado de endorfina e tal, então você está ligado ali. Tem gente que fala, nossa, eu estou tão cansado que eu não consigo dormir, né? É um cansaço físico, mas o cérebro não consegue ali se desligar. O tabagismo, né, também atrapalha, é um estimulante ali.
E evitar, transformar o quarto realmente nesse ambiente aconchegante e usar a cama exclusivamente para dormir, né? Eu tinha um professor que falava assim, a cama só serve para duas coisas, né? Para dormir e para ter relação sexual. Só. Fugiu disso, está errado. Cama não é para ficar trabalhando, respondendo coisa no computador, comendo, bebendo suco, leite. Não, cama não serve para isso. E para isso você vai lá no seu escritório, na mesa, senta, faz, depois você vai para a cama só na hora de dormir. Então são coisas simples, né? Mas difíceis de fazer às vezes. Você fala para a pessoa, fala, nossa, estou fazendo tudo errado, doutor, mas eu vou fazer. Ele volta na consulta, eu não consigo. Me dá um remédio, pelo amor de Deus, porque eu não consigo. E o remédio é outro problema, né? Evitar o uso de medicação sem prescrição médica, né? Hoje em dia tem-se acesso muito fácil a medicamentos para dormir, né? A melatonina aí, né, que você compra muito fácil, fitoterápicos, mesmo medicamentos controlados, tem um parente que toma, vai lá, pega e tal, então é muito fácil o acesso. Então são essas medidas simples aí em relação ao tratamento, que é sempre o passo inicial para o tratamento da insônia e da ansiedade com dificuldade para dormir. Então, só finalizando, aquele conceito de causa e efeito, né, que eu acho que é importante ficar, que a ansiedade causa problemas para dormir e o dormir mal pode causar ansiedade, né? Então, a abordagem tem que ser sempre multidisciplinar nesses contextos aí. Às vezes é necessário medicação, medidas comportamentais, então cada caso tem que ser analisado individualmente aí para tentar controlar as duas coisas, né? Você controlar a ansiedade, controlar a insônia, para poder ter o sono ideal, que é o que a gente chama do nosso sono restaurador.